Vamos chamar o presidente de mesa, doutor Rui Arno Richer, por gentileza. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Dando sequência, então, ao nosso primeiro simpósio, primeiro seminário de impactos socioambientais da poluição eletromagnética, eu gostaria de convidar à mesa os nossos palestrantes da primeira parte da tarde. Em primeiro lugar, o professor Luiz Adriano Domingues, e também o Dr. Paulo Ronei Ávila Fagundes. E, como debatedor, o professor Walter Carpes, da Universidade Federal de Santa Catarina, e também está aqui conosco sua preferência. Podemos começar, professor, então? Posso já anunciar essa palestra? Posso anunciar. Começamos, então, com o tema Exposição Humana a Campos Elétricos e Magnéticos produzidos por instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, situação no Brasil e no mundo. Luiz Adriano de Melo Cabral Domingues é engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Engenharia de Sistemas pela PUC do Rio. É pesquisador no Centro de Pesquisa de Energia Elétrica em temas ligados ao cálculo e medição de campos eletromagnéticos, desenvolvendo modelos matemáticos, programas computacionais e técnicas de medição para a quantificação dos campos eletromagnéticos. Diversos trabalhos publicados em seminários nacionais e internacionais, em especial sobre exposição humana a campos elétricos e magnéticos, notadamente nos da Sociedade Internacional de Bioeletromagnetismo e na Comissão Internacional para a Proteção contra Radiações Não Ionizantes, participante de grupos de normalização nacionais e internacionais sobre segurança da exposição humana a campos eletromagnéticos e, entre 2009 e 2010, colaborou com a ANEEL no processo de regulamentação da Lei 11.934. Desde 2009, por indicação do Ministério de Minas e Energia, representa o Brasil no Conselho Consultivo Internacional do Projeto Campos Eletromagnéticos da Organização Mundial da Saúde. Nós revimos a distribuição do tempo, então, professor? O senhor tem até 40 minutos para a sua exposição, mesmo tempo que terá o Dr. Paulo Ronei, mais os 15 minutos depois ao professor Walter como debatedor. E eu quero só, antes de começar a palestra, já relembrar a todos que foi mantida a proposta de trabalho da parte da manhã, em que as perguntas devem ser formuladas por escrito. Já estou avisando agora no início da mesa, que é para aqueles que assim desejarem já irem preparando, né, essas perguntas. Com a palavra, então. Obrigado, doutor. Nosso primeiro palestrante da tarde. Peço licença para descer aqui. Daqui eu vejo melhor a tela, para poder passar os slides. Bom, então eu sou Luiz Adriano Domingues e sou pesquisador do CEPEL. O CEPEL, a maioria das pessoas não conhece, é o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica e é uma entidade na esfera pública dedicada ao desenvolvimento de tecnologias para a melhoria
da qualidade, da segurança, da eficiência do sistema elétrico. Isso já delimita, digamos, o espaço da minha contribuição. Quer dizer, eu trato da questão dita de baixa frequência, que são os campos, as atividades ligadas aos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia. Não se trata aqui, portanto, da alta frequência. E também aproveito para agradecer mais uma vez o convite, porque na natureza da atividade de pesquisa, que geralmente assim, a interação, quer dizer, a comunicação entre o pesquisador e outros setores da sociedade, geralmente é muito lenta. Quer dizer, então, essa possibilidade de dirigir a um público maior é muito bem-vinda. Aqui. Então, como já podemos verificar, esse assunto ele é bem polêmico. Estamos falando de campos eletromagnéticos e efeitos sobre a saúde, seres vivos, pessoas e o meio ambiente. Então, assim, diferentes pessoas, quer dizer, 10 pessoas vão ter talvez 10 opiniões diferentes. Então, tentei achar um ponto de consenso, assim, para um ponto de partida. Quer dizer, creio que isso aqui deve ser um entendimento comum. Primeiro, a energia elétrica como um bem essencial para o desenvolvimento e qualidade de vida. Quer dizer, longe de ser uma coisa assim, um item de conforto, ele é realmente um bem essencial e assim é entendido. A ausência de uma comunidade sem acesso à energia elétrica ela não tem apenas impacto nas possibilidades de desenvolvimento. Você tem impactos na saúde, quer dizer, a impossibilidade de você, por exemplo, ter a conservação de medicamentos essenciais, a questão, digamos, do acesso à informação, à própria educação, quer dizer, com as possibilidades que há hoje de acesso assim, à internet e a redes de comunicação, depende também do acesso à energia elétrica. Então, creio que isso é um ponto de partida. Agora, o que nós queremos saber, de fato, caminhar no sentido de identificar e controlar os impactos, de forma que esse bem possa ser distribuído e produzido com a maior segurança para a população. Então, esse, digamos, é o ponto de partida aqui. Aqui também, de novo, quer dizer, tem que, digamos, não sei a expressão em latim, mas cada macaco no seu galho. Quer dizer, esse assunto ele tem uma interdisciplinaridade espantosa. E então, quer dizer, cada um, aqui temos assim, listei alguns, porque as pesquisas sobre efeitos na saúde, é claro, passam pela biologia, pela medicina, pela epidemiologia. A engenharia física tem a ver com os métodos de produção, transmissão de energia, com os campos produzidos, e também, em alguns casos, com essa quantificação do qual é o efeito, porque até hoje nós não temos como monitorar o campo que efetivamente penetra no organismo. Isso é estimado através de métodos matemáticos, e aí entra essa engenharia física. E aí, bom, tem a comunicação, a necessária comunicação social das empresas que fazem essas atividades com a sociedade. E aí, bom, a questão de legislação. Então, é um assunto vastíssimo. Então, eu falo de uma coisa bem específica ali no meio. Vou fazer um histórico muito rápido de como é que esse assunto, assim, de forma muito rápida, evoluiu. Nos anos 70, houve um seminário internacional importante em Paris e uns pesquisadores da então União Soviética fizeram um alerta que eles teriam encontrado efeitos em trabalhadores que trabalhavam em subestações de energia elétrica e encontraram algumas alterações na saúde para níveis de campo elétrico acima de um certo valor. Isso causou assim, um grande alvoroço e várias empresas, vários países começaram a avançar pesquisas para tentar identificar isso que tinha sido alertado. Isso aconteceu na França, nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc., vários países. Só que mais tarde, meia dúzia de anos depois, esses mesmos pesquisadores voltaram à cena e retiraram o que eles tinham afirmado, foi um erro metodológico. Então, essa questão do campo elétrico, esses projetos mais ou menos entraram em banho-maria. Mas aí começou o foco em campo magnético. Isso tem uma lógica porque o campo elétrico, ele comprovadamente, ele não penetra muito no organismo, em baixa frequência, quero dizer. Porque o nosso corpo ele é muito condutivo. Comporta como um condutor, então o campo elétrico não penetra, de baixa frequência, não penetra no condutor. Então, é por esse motivo que, quando estamos expostos a um campo elétrico elevado, por exemplo, numa situação de tempestade, ou num laboratório, ou numa área de campo elevado, nós sentimos o efeito externo, quer dizer, os cabelos eriçam, porque justamente o campo não podendo penetrar se manifesta na superfície. Já o campo magnético, de fato, como a doutora Neisa falou, ele realmente ele varre o organismo como se fosse o ar, praticamente. Então, começaram essas pesquisas sobre um foco em campo magnético. E foram essas pesquisas que, ao longo do tempo, têm embasado o desenvolvimento de normas e limites no mundo todo. Vamos falar isso um pouco mais tarde. No Brasil, essa década de 90 a 2000, houve um auge de ações de comunidades e ações promovidas pelo Ministério Público contra diversos tipos de instalações, quer dizer, subestações de transmissão, às vezes era um embargo de construção ou então um embargo de operação.
E assim foi que, entre 2002 e 2003, houve uma iniciativa, a partir do governo federal, de estabelecer uma legislação para regular esse assunto. O que acontece nessas ações, quer dizer, era relatado, na maioria dos casos, quando a ação era levada ao juiz, a primeira pergunta do juiz é se havia alguma lei, norma, algum limite que fosse praticado. E a resposta era não. Então, realmente, na ausência de qualquer referência legal, de qualquer marco regulatório, uma norma que fosse, não havia, então isso realmente causava um certo alarme. Então, em 2002 e 2003, deu-se partida nesse processo de estabelecer uma legislação nacional. Aí chama a atenção que isso foi feito simultaneamente com a formação dessa Comissão Nacional de Bioeletromagnetismo. Essa comissão foi uma comissão corretamente multidisciplinar. Tinha representantes de 9 ministérios diferentes. De ciência e tecnologia, de saúde, de energia, de cidades, indústria e comércio. Então, quer dizer, foi supervisionado esse processo, a tramitação do projeto de lei na Câmara e no Senado foi acompanhado por essa comissão que representava, em princípio, diferentes pensamentos das diferentes áreas, diferentes setores. E assim foi que, em 2009, chegamos à Lei 11.934, que já se falou bastante aqui. Essa lei, na visão que eu tenho, é uma lei com um viés de cidadão. Porque, até então, como eu falei, as empresas não tinham, digamos, uma limitação legal para o nível de campo que podiam produzir. Apesar de que as empresas sempre tiveram, em geral, na área de transmissão de energia, cuidado por motivos que eu vou mostrar adiante. Mas essa lei cria várias obrigações para as empresas, elas têm que comprovar o atendimento dos limites, elas têm que medir ou calcular qualquer modificação nas condições de operação de uma linha ou de uma subestação, tem que ser refeito esse trabalho, e o cidadão tem o direito de ser, a qualquer momento, de questionar se aquilo está sendo cumprido, ele pode solicitar uma verificação, uma medição, e tem o direito à informação, quer dizer, no caso da ANEEL, ela está colocando na página da ANEEL na internet o mapa do Brasil com todos os níveis de campo que são praticados, onde a pessoa tiver interesse em saber. Então, quer dizer, e outra coisa, essa lei, ela, ao contrário de outras, ela retroagiu. Então, o fato de uma empresa ter construído uma linha de transmissão ou uma subestação antes da promulgação da lei, ela continua sendo obrigada a atender os limites. E ela tem que fazer a adequação. Então, nesse processo, entre 2009 e 2014, as empresas todas, transmissoras e distribuidoras, tiveram que comprovar que elas atendem os limites determinados na lei. E onde não estavam atendendo, elas tiveram que se adequar e fazer as alterações necessárias. Isso é um histórico. Com licença. No convite que eu recebi, havia uma lista de tópicos que solicitava que fossem abordados. Por conta daquela interdisciplinaridade que eu mencionei, eu vou meter os tópicos que são da minha área de atuação, são aqueles iniciais. Aqui. Bom, essa questão da caracterização dos campos eletromagnéticos, vou mostrar só rapidamente que alguns pontos, que os campos estão presentes na natureza, ou seja, eles não são inteiramente introduzidos pela atividade humana, e a questão da frequência, porque, em geral, quando se fala, quer dizer, falando de impactos socioambientais da radiação, poluição, radiação eletromagnética, aqui há fenômenos que são totalmente diferentes uns dos outros, quer dizer, então, e cada um tem um processo físico pelo qual ele interage com a matéria, com a natureza, com os seres humanos, e são fenômenos que têm comportamentos totalmente distintos. E isso tudo para mostrar que o campo das linhas de transmissão e das subestações eles ocorrem numa faixa baixa do espectro, onde, a rigor, não se pode nem falar de radiação. É comum usar o termo radiação eletromagnética para tudo, mas em baixa frequência não há realmente a radiação, ou seja, a radiação, uma das características é que você, uma vez emitida a onda, se você desligar a fonte, a onda se propaga. No caso do campo de baixa frequência, você desligando a fonte do campo, o campo acabou. Ele não radia a partir da fonte. Ainda não me acertei muito bem. Aqui. Então, a questão de campos na natureza, isso é pictórico, mas só para mostrar que na superfície da Terra existem campos, um campo elétrico e um campo magnético naturais. O campo elétrico, ele, em caso de tempestade, chega a valores bem elevados, quer dizer, é possível sentir fisicamente quando se anda numa área com nuvens carregadas de carga elétrica, e um campo magnético da ordem de microtesla, é um campo estacionário, porém nessa faixa de 30 a 60 microtesla. Isso só para ter em mente, quando a gente fala de limites, 1 microtesla, 10, 20, qual é o nível de campo já presente.
Então, o campo elétrico e magnético eles são, quer dizer, são essenciais na natureza. Quer dizer, os fenômenos, todos os processos físicos da natureza são governados por interações, 4 interações: gravitacional, eletromagnética, fortes e fracas. Então, quer dizer, o eletromagnetismo, a matéria comporta cargas elétricas. Então, o eletromagnetismo está presente em tudo que nós fazemos aqui. Outra questão é aquela questão do espectro de frequência. Então, essa escala, ela mostra a faixa em que ocorre, a doutora Anaíse mostrou um gráfico semelhante, que ocorre nas várias frequências. Eu só chamaria atenção para que essa faixa de frequências ela tem uma variação imensa. O que acontece aqui é como seria impossível mostrar esse gráfico numa escala linear, que é a escala normal que nós estamos acostumados, que progride na mesma proporção. Então, ele é compactado numa coisa que é chamada uma escala logarítmica. Mas, se olharmos para aqueles valores, quer dizer, estamos falando de 10, 100, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, então, assim, números incalculáveis. Ou seja, na verdade, esses fenômenos estão muito afastados em função dessa frequência. E aqui nós temos, então, na faixa alta do espectro, as radiações ionizantes. Temos essa outra faixa onde não existe fenômeno da radiação, quer dizer, a propagação de ondas não ionizante, onde se situam a maioria dos utensílios de uso cotidiano, quer dizer, como telefone celular, telefone sem fio, televisão, rádio, micro-ondas, em geral. E lá, no iníciozinho do espectro, a questão são as instalações, quer dizer, a faixa onde ocorre a produção, transmissão e distribuição de energia, que no caso do Brasil é 60 Hz, que é uma frequência bem baixa. Chama-se até, quer dizer, campo de frequência extremamente baixa. Aqui, falar um pouco sobre as características do campo de linha de transmissão. Aqui é o seguinte, temos aqui uma imagem, uma fotografia de uma linha de transmissão. Esse tipo de imagem é comum, quer dizer, qualquer pessoa já viu, andando assim na beira da estrada, no campo, esse tipo de estrutura. Na verdade, quer dizer, mais de 90% do processo de transmissão de energia no mundo é feito com esse tipo de solução. Você tem uma estrutura metálica construída por peças chamadas treliças, compõe uma estrutura de suporte, na qual, pendurados em isoladores, para assegurar o isolamento elétrico, são suspensos os condutores que conduzem a corrente. Muito bem. Esse tipo digamos, de projeto, ele é muito bem estudado e conhecido. Quer dizer, os métodos, projetos, as metodologias de cálculo, elas estão bem dominadas. Então, quer dizer, na fase do projeto é feita a identificação desses campos e, uma vez construída, é feita a verificação. Esse gráfico aqui embaixo, dizer o que isso significa. Essa distância, esse eixo horizontal, seria uma distância, se eu estou exatamente embaixo da linha, eu estou naquele ponto central. Então, andando para um lado ou andando para o outro, embaixo da linha seria ali assim embaixo, andando assim para um lado para o outro, e ali na escala vertical seria a intensidade do campo. Então, vemos que o campo próximo, embaixo da linha de transmissão, embaixo dos condutores, ele tem uns valores máximos e cai rapidamente com a distância. Isso é feito, quer dizer, isso então é calculado, a linha é projetada considerando esses campos e é feita a verificação a posteriori desse nível de campo. Isso aqui, eu enfatizo essa figura porque se verifica que hoje em dia, quer dizer, na prática atual da engenharia, a confiabilidade, a confiança nesses métodos de cálculo é muito elevada. Quer dizer, uma vez projetada uma instalação dessas, quando se faz a verificação do campo, não há surpresas, digamos, de ter tido erros no projeto. Isso é importante porque, digamos, ou seja, há digamos, uma segurança no que é feito. Aqui, para distinguir um pouco, porque muitas vezes nesse tipo de debate é sobre uma discussão, porque muitas vezes nas instalações do setor elétrico é comum encontrar placas, cuidado, risco de vida, perigo. E aí fica estranho, você diz para a pessoa, não, isso aqui é seguro, não tem risco. Mas a pessoa está olhando para uma placa e diz risco de morte. São duas coisas diferentes. Uma coisa que nós chamamos de efeitos diretos. Uma pessoa, num ambiente onde existe um campo, ela é submetida a uma interação. Quer dizer, o campo elétrico tem pouco, mas uma penetração no organismo, induz algumas correntes, e o campo magnético, analogamente, ele induz correntes que circulam no organismo. Outra coisa é o efeito indireto. Esse é o efeito que tem a segurança, digamos, a segurança à vida mais imediata. O efeito indireto é um efeito do campo, só que por intermediação de um objeto. É o que leva a situações como de eletrocução. Você toca num objeto que está energizado a um certo potencial, você é percorrido por uma corrente, ou então, embaixo de uma linha, se tiver um objeto metálico grande, não aterrado, e a pessoa tocar nesse objeto, ela leva uma descarga elétrica, ou, inversamente, se o objeto estiver aterrado e a pessoa não também.
Então, essa é uma preocupação, sempre foi muito presente nos projetos, porque esse tipo de acidente ele pode levar à perda de vida imediata. Então, os projetos de linhas de subestações eles são feitos levando em consideração a possibilidade desses processos. Então, o campo máximo que é permitido embaixo de uma linha de transmissão, ele visa, inicialmente, garantir que, em situações desfavoráveis, como, digamos, um ônibus, uma carreta, um veículo que estaciona embaixo da linha, não possa produzir um choque que seja passível de colocar a vida em risco. Muito bem. Aqui eu vou falar um pouco sobre alternativas. Porque acontece, em princípio, é desejável que, digamos, esse processo de transmissão de energia, transmissão e distribuição, seja feito com um impacto tão baixo quanto possível. Então, temos que buscar esse tipo de... Temos isso em mente, quer dizer, o objetivo é reduzir a exposição a campos. Só, quer dizer, algum tipo de campo, quer dizer, é da natureza do processo, quer dizer, um condutor energizado com uma dada voltagem elétrica e percorrido por uma corrente, ele vai produzir um campo elétrico e um campo magnético. E hoje em dia não existe, em lugar nenhum, não existe tecnologia para você levar energia para a casa de uma pessoa sem percorrer uma fiação. Então, não há uma possibilidade mágica da energia se desmaterializar na usina geradora e aparecer na nossa casa. Então, ela tem que chegar por fios. Então, como é que nós vamos fazer para isso ser feito com o menor impacto? Quase sempre se escuta a proposta de fazer o enterramento. O enterramento, ele, digamos, do ponto de vista visual e paisagístico, ele é ótimo, mas cabe dizer que ele não elimina o campo. Quer dizer, o campo elétrico, sim, o campo magnético, é o que me preocupa mais, ele não é eliminado. Aqui é uma comparação entre aquelas duas soluções. E seriam dois processos de transmissão para uma mesma potência. Uma linha de transmissão aérea convencional e uma alternativa de transmissão através de uma linha subterrânea enterrada. Então, se verifica a linha aérea, o campo está aqui nessa curva em azul e a linha subterrânea na curva em vermelho. Então, o que acontece? Se verifica o seguinte, que dependendo de onde nós estamos, a linha subterrânea produz, onde as pessoas circulam, um campo eventualmente mais elevado do que o da linha aérea. Isso é para levar em conta porque, sobretudo em cidades, quando se enterra o campo embaixo da calçada, por exemplo, a linha, se faz o cabeamento subterrâneo, as pessoas, grande parte do tempo, elas estão submetidas a um campo que pode ser mais intenso do que o campo de uma linha aérea concorrente. Agora, uma forma, agora dentro das alternativas de linha aérea convencionais, a forma como se dispõe os condutores, ela tem muita influência no campo resultante. Então, digamos, eu vou mostrar aqui rapidamente, essa seria a solução mais comum para transmissão no Brasil. É a linha com disposição horizontal das fases. Essas linhas são trifásicas, então temos 3 fases, que têm que ser isoladas umas das outras para efeito de curto-circuito. Então, a linha de transmissão em arranjo horizontal, ela produz uma curva de campo com esse aspecto. Muito bem. Se eu faço essa linha com disposição vertical de condutores, eu tenho uma distribuição de campo completamente diferente. Aqui, no caso, o valor máximo para quem circula embaixo da linha é superior ao da linha em configuração horizontal. No entanto, a atenuação lateral desse campo é muito maior. Então, para efeito de eu passar numa vizinhança onde eu quero evitar o campo, essa é uma solução que faz com que uma determinada distância da linha o campo seja reduzido em comparação com aquela anterior. Essa é uma outra solução possível, uma disposição triangular de fases, e temos uma outra configuração de campo, uma distribuição de campo no solo, próxima à linha, novamente diferente. E aqui com uma outra disposição triangular, só que invertida. O outro triângulo tinha o vértice para cima, aqui para baixo. E, novamente, temos uma outra distribuição. Então, só para ilustrar, esse é um parâmetro de projeto, quer dizer, uma consideração de projeto e de desenho da linha, que tem um impacto direto, tem um efeito direto, quer dizer, uma forma eficiente de modificar a distribuição do campo, caso seja necessário. E aqui o caso de um circuito duplo, que é um outro tipo de solução, que aqui, na verdade, não é mais uma linha, são 2 na mesma estrutura, nas quais é possível efetuar uma combinação do faseamento dessas fases para obter uma redução do campo. Então, circuitos duplos têm uma vantagem do ponto de vista de obter reduções de campo. Tem uma desvantagem do ponto de vista de confiabilidade, porque no caso de um acidente com uma torre, você perde 2 linhas em vez de uma. Essa é uma outra consideração que, em geral, se tem. Agora, esse ponto aqui, eu dou um foco
uma certa importância pelo seguinte: quando falamos sobre reduzir a exposição das pessoas a campos eletromagnéticos, a primeira coisa, a coisa mais importante é fazer a caracterização de qual é a intensidade de campo a que nós estamos expostos. Porque, em geral, se fala reduzir o campo e se olha a linha de transmissão. A linha de transmissão, de fato, pelo tamanho dela, pelo aspecto dela, ela chama atenção, mas, na verdade, quer dizer, no dia a dia, nós estamos aqui nessa sala, existem vários dispositivos que são de alimentação elétrica. Temos lâmpadas, temos cabeamento, temos alimentação dos computadores, e andamos na rua, tem iluminação, tem cabeamento também, andamos no metrô. Então, assim, ao longo do dia, na circulação, nós estamos expostos a diferentes fontes. E nós fizemos quer dizer, o CEPEL, no caso, esse aqui é o CEPEL, nós fizemos, ao longo das décadas, muitas medições de campo em diferentes ambientes. Então, quer dizer, temos medições, como mostrei atrás, em instalações do setor elétrico, em linhas subestações. Em particular, depois da 11934, o CEPEL fez a medição em mais de 90% das instalações do setor de transmissão. E fizemos também medições em locais como um hospital. Aqui nessa foto, eu estou longe, enxergo mal, mas talvez seja possível ver o Dr. Bocão, que está sentado lá no fundo, em corredor de shopping center, em estações de metrô, em escritórios, em residências. Essas medições todas são muitos milhares de valores medidos. Eles estão compilados em bancos de dados, onde podem ser consultados. Aqui eu mostro na forma de tabela, e aqui eu vou chegar um pouco mais perto. Para surpresa, em geral, da maioria das pessoas, vemos, por exemplo, que um liquidificador, uma batedeira, uma faca elétrica, um secador, ele pode produzir um campo na pessoa, no seu usuário, muitas vezes superior à de uma linha de transmissão. Isso foi verificado em várias... Aqui. Bom, esse aqui realmente não contava com isso. Isso é um... Eu vou virar aqui. Aqui também sumiu. Então, eu tive um problema com a apresentação com o PowerPoint desse computador. Isso realmente é uma lástima, porque eu fiz num daqueles mapas de cores a comparação entre num degradê de cores, o campo produzido por uma linha de transmissão, e todos esses ambientes, quer dizer, o interior de um hospital, de um escritório, onde se vê que o campo da linha de transmissão, no que nós chamamos de limite à faixa, quer dizer, a região onde é permitida a construção de residências, a linha de transmissão é uma das menores fontes de exposição a campo. Nos ambientes cotidianos de uso de circulação corrente, o nível de campo é bem maior. Essa é uma conclusão, quer dizer, surpreendeu muito o início. O CEPEL publicou essa conclusão, apresentou em vários fóruns, e essa conclusão, o aparente paradoxo se explica em parte por isso. A intensidade do campo magnético, ele vem de uma relação entre corrente e distância. Quer dizer, uma área corrente, ela produz um campo que se atenua no espaço. Então, se eu tenho uma corrente muito intensa, mas eu estou muito longe, ou se eu tenho uma corrente menor e eu estou próximo, os efeitos podem ser similares. Outra coisa que agrega a isso é o seguinte, que como eu mostrei atrás, no sistema de alimentação trifásico, há uma compensação, porque as três correntes elas não estão em sincronia. Então, uma corrente, simplificando, está indo, outra está voltando. Então, o efeito combinado delas, ela tem um cancelamento. Em sistemas monofásicos, isso seria isso aqui embaixo, uma linha de alimentação trifásica. O sistema monofásico não tem esse benefício de cancelamento, então é possível ter um campo, numa situação similar, o campo do sistema monofásico ele é muito superior ao do trifásico. Esse é um dos problemas que ocorre na residência. A grande maioria dos aparelhos que nós usamos, eles são de alimentação monofásica. Todos os eletrodomésticos que nós usamos, eles são ligados, exceto alguns aparelhos de ar-condicionado, máquinas maiores que são ligadas entre duas fases, uma alimentação bifásica, todos os outros são monofásicos. Então, esse efeito de cancelamento não ocorre, então o campo produzido por um equipamento que nós manuseamos muito próximo ao corpo, ele é mais intenso que o da linha de transmissão. Muito bem. Esse fato, eu cito aqui apenas uma referência, quer dizer, esse fato foi muito discutido e hoje em dia ele é reconhecido. Eu cito aqui nessa conferência internacional sobre a radiação não ionizante e saúde das crianças, foi na Eslovênia em 2011, a sessão, o grupo de trabalho de gerenciamento de risco e prevenção chegou a essa conclusão,
temos que colocar mais ênfase em instalações domiciliares, equipamentos domésticos e meios de transporte do que na própria linha de transmissão, porque são elas que produzem os campos, as maiores exposições no nosso dia a dia. Isso aqui teve um interesse também pelo seguinte: quem foi a relatora dessa conclusão, quer dizer, quem chefiou esse grupo de trabalho, foi a doutora Miriana Moser, que é justamente, ela é a diretora da Autoridade de Licenciamento Ambiental da Suíça. Então, fala-se muito em lei suíça, a doutora Miriana Moser, ela é a diretora do órgão regulador da Suíça. Muito bem. Isso aqui é um outro documento, que a mesma conclusão, no sentido que mostra que as principais fontes de exposição pública em geral são os aparelhos de uso doméstico. E, bom... Indo à frente... Isso aqui é uma outra coisa. Porque, geralmente, em debates desse gênero, temos ouvido muito que diferentes países têm limites, e notem-se aqui, não estou falando de radiofrequência, estou falando especificamente de transmissão de energia elétrica. O nosso 60 Hz, na Europa, é 50 Hz, 50 ciclos por segundo. Que um dado país tem limites muito mais baixos. Na verdade, não é exatamente assim. Quer dizer, quando olhamos qual é a legislação desses países, não é isso que ocorre. Uma forma de ver isso é a seguinte. Esse aqui é o padrão, são imagens de sistemas de transmissão na França. E onde vemos as estruturas metálicas, condutores, quer dizer, é exatamente aquele padrão de transmissão aérea, com algumas diferenças. Às vezes aqui, nesse caso, o sistema é um pouco mais carregado de condutores, outros são linhas similares às nossas. Ou seja, verificamos que o padrão que é usado para fazer a transmissão de energia nos é muito familiar. E, dessa forma, o nível de campo produzido nas vizinhanças também vai ser similar, porque são leis da física. Aqui nós vemos linhas de transmissão no Reino Unido, na Inglaterra, não é? Então, nós vemos, de novo, o mesmo padrão físico, visual, de linhas de estruturas metálicas treliçadas, linhas aéreas, com características muito similares às que nós vimos antes. Aí nós vemos nos Estados Unidos, de uma forma também não muito distinta, inclusive passando aqui assim, temos uma linha de transmissão, passando perto de residências. E, mais uma vez, essas figuras são familiares. Aqui, linhas de transmissão no Brasil, e, novamente, estamos a familiaridade visual é muito alta. E na Suíça. Essas aqui são imagens de linhas de transmissão existentes atualmente na Suíça, em áreas urbanas, como aqui, próximo de rodovias. Onde eu quero chegar com isso é o seguinte: é que se eu pegando uma imagem de cada um desses casos, quer dizer, temos aí França, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil e Suíça, acredito que dificilmente alguém vai identificar qual é qual. Ou seja, as soluções são... aqui, a não ser quem tenha muita memória visual, não vai lembrar qual é do Brasil, qual é da França, qual é da Suíça. Ok. Isso, então, no sentido de ilustrar o fato de que as soluções são similares. O que faz com que a exposição em alguns países seja menor tem a ver com aquilo que eu falei antes. Quer dizer, há medidas de controle dos processos de alimentação em prédios, edifícios, residências e na produção dos equipamentos. Muito bem. Aí a questão das normas, quer dizer, a Lei 11.934, ela determina que se utilize limites de proteção à saúde humana que sejam recomendados pela OMS. Isso, na época, pareceu, eu não participei da elaboração da lei, deixo isso claro, pareceu bastante lógico, na medida em que a OMS é, digamos, o órgão que em geral, baliza as ações públicas nos vários países quando se trata de saúde pública. E por que apareceu essa norma ICNIR? Porque a Comissão Internacional para a Proteção contra a Radiação Ionizante, que é um órgão estabelecido por vários países, e o I3E é uma norma de engenharia americana, de fato. Que a OMS estabeleceu o seguinte critério. Você tem centenas, milhares de pesquisas publicadas no mundo. E as conclusões são conflitantes. Muito bem. Recentemente mesmo eu tive acesso a um artigo que tem conclusões catastróficas sobre uma comunidade, um vilarejo num país, no mundo árabe, onde passava uma linha de 230 kV
e comparava com uma outra comunidade onde não passava a linha, e as conclusões eram de que as pessoas expostas a campo tinham uma condição de saúde muito pior. O que acontece é quando o que a OMS, junto com as agências colaboradoras, no caso o IARC, a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, eles estabeleceram critérios científicos. Vou chegar lá. Critérios científicos para validar um trabalho. Porque uma das grandes dificuldades desse tipo de pesquisa é que, quando tenta-se pesquisar, estudar o efeito do campo, você, para isolar, para ter uma conclusão do que é devido ao campo, você teria que isolar todos os outros fatores. É por isso que é tão difícil uma pesquisa epidemiológica, em larga escala, chegar a uma conclusão. Porque se eu comparo, digamos, eu pego dois conjuntos, digamos, de pessoas ou de crianças, uma que mora perto de uma linha de transmissão e outra que mora mais longe, quase certamente há diferenciadores socioeconômicos. Então, isso impacta na alimentação, na saúde. Quer dizer, a rigor, para eu estabelecer uma conclusão, eu teria que conseguir isolar todos esses fatores de confusão, como se diz. Isso é quase impossível de fazer. E pesquisas em laboratório, elas têm que, é uma questão científica, têm que atender a alguns critérios de padrão científico. O processo, o design, como se diz, da pesquisa tem que atender a padrões rigorosos. E a pesquisa tem que ser reprodutiva. Quando se passa esse filtro de aceitação científica nesses milhares de trabalhos, muitos não são aceitos, são eliminados. E os trabalhos que permanecem, eles encaminham um tipo de conclusão que é similar. É isso que a OMS chama de normas de base científica. Essas duas normas são de base científica na medida em que elas só utilizam esses trabalhos que foram validados, foram referendados pela Organização Mundial da Saúde. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, a questão de proteção. Vou mostrar rapidamente qual é a lógica da elaboração da norma ICNIRP. Quer dizer, não estou querendo convencer ninguém que essa norma é melhor, apesar de eu achar, mas que é uma norma adequada, mas que, na verdade, a forma como foi desenvolvida, ela tem um grau de cuidado grande. Aqui, quer dizer, e eu concordo com o que a doutora Neise falou, quer dizer, ela especificamente trata de efeitos diretos. Agora, o que é importante dizer é o seguinte, por que ela não trata de longa duração? A OMS entendeu o seguinte, esse tipo de efeitos ele é quantificável, ele é observável. Eu aplico um campo, uma dada intensidade, eu observo um efeito numa célula, num tecido vivo. Há outro tipo de efeitos que nunca foram identificados. Quer dizer, temos suspeitas que possam acontecer, mas para estabelecer um limite para uma coisa, na visão dessa comissão e da OMS, para eu estabelecer um limite para algum fenômeno, eu tenho que ter conseguido observar alguma coisa para poder balizar. Senão, o único limite racional é zero. Um efeito que nunca é observado, quer dizer, em nenhuma condição de laboratório, campos abaixo de um certo limite produziram um efeito. Então, como é que eu vou limitar esse campo? Então, essa é a lógica. É por isso que só trata do estágio dos efeitos reconhecidos. Como efeito é o seguinte, naquela escala de frequências, eu tenho pesquisas laboratoriais feitas para cada uma delas. Então, eu pego um conjunto de trabalhos que foram validados, cada um dos quais, aqui é uma intensidade de campo elétrico, cada um dos quais, nesse experimento, se observou alguma interação, ou seja, alguma resposta do tecido, ou do organismo, da célula, para uma dada intensidade de campo. Então, eu marco todas esses pontos, que são essas diferentes pesquisas. E eu repito isso para as várias frequências. Então, alguns pesquisaram aqui em baixa frequência, outras mais altas. Então, eu junto essas pesquisas todas nesse gráfico. Daqui, eu traço um limiar mínimo. Esse limiar mínimo significa o seguinte, em nenhum experimento laboratório reconhecido pela OMS, jamais foi observado qualquer interação biofísica, biológica, entre um campo e uma célula ou um tecido vivo. Ou seja, só foram observados efeitos por intensidades superiores a essa curva limite. Aqui abaixo, nunca. Daí, eu aplico um fator de redução, que não é pequeno, porque aquela escala novamente é logarítmica, não linear, e defino a tal da curva de proteção para a exposição ocupacional. E, em cima disso, eu aplico outro fator de redução, e é o limite de exposição para público em geral. A razão de haver dois limites para pessoas, para cidadãos no mesmo local, é o seguinte, é que a exposição ocupacional, por definição, são atividades profissionais, são exercidas por adultos, pessoas que têm um controle médico anual, obrigatório,
e que só podem estar no local de trabalho se tiverem boa condição de saúde. A população em geral, ela é composta de pessoas, você tem crianças, tem pessoas que podem estar enfermas, tem pessoas de mais idade. Então, é por isso se achou que é correto estabelecer uma proteção adicional. Então, os limites que são permitidos para a população em geral, como se diz, são bem mais baixos que o da ocupacional, que, por sua vez, estão bem abaixo dos limites de interação. Então, essa é a lógica da elaboração da norma, e por isso que se entende que essa norma já tem embutida nela algum fator de segurança e proteção. Concluindo, então, para não passar do meu tempo, as conclusões básicas da minha contribuição seriam essas. Quer dizer, atualmente, na tecnologia, na nossa vida presente, as linhas de transmissão não são a principal fonte de exposição. Não são. As técnicas de engenharia praticadas no Brasil, tanto no projeto, construção e operação de linhas de transmissão, distribuição e subestações, elas estão no mais alto padrão. Quer dizer, não há nenhum país, isso aí eu digo isso com convicção, que tenha padrões em termos de produção de campos na vizinhança da linha melhores do que tem no Brasil. Isso foi visto naquela sequência de imagens, que você vê que os projetos estão exatamente numa tecnologia totalmente similares. E, bom, isso aí é o meu entendimento, que a aplicação da norma CNIP garante proteção adequada à saúde pelo motivo que eu expus. Agora, sugestões seriam, digamos, o que ficaria, digamos, como sugestões para discutir, digamos, nesse seminário. Uma possibilidade é o seguinte, isso é uma coisa que porque quando se fala da lei suíça, a lei suíça se fala, o limite é o microteste, não sei o quê. Não é, isso não é verdade. Na verdade, é um documento grande, que eu li cuidadosamente, e ela tem uma consideração, foi a primeira vez que eu vi isso em algum documento legal no mundo. Essa lei já tem uns bons anos. A consideração que eles fazem no preâmbulo é o seguinte, na vida, no dia a dia cotidiano, não adianta você limitar a exposição de uma dada fonte de campo, digamos, aquela lâmpada, porque no nosso dia a dia nós estamos expostos a dezenas ou centenas de fontes de produção de campo. Então, na verdade, nós temos que caminhar no sentido de identificar uma limitação para esse efeito sinérgico. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, quer dizer, em todos os ambientes possíveis. Então, o objetivo é o seguinte, tem que haver uma intenção de produzir o campo o mais baixo possível. O tal do microtesla é, digamos, um balizador. Quer dizer, vamos tentar chegar, sempre que possível, a um campo tão baixo quanto o microtesla, porque aí, digamos, a agregação de 10 ou 20 ou 30 fontes dessa ordem de grandeza não vai produzir um impacto danoso na saúde. Mas, nesse documento, que na verdade não é uma lei, é uma norma de licenciamento ambiental da Suíça, ela estabelece logo a priori 3 exceções que eles identificaram que seria impossível cumprir o microtesla. São estações transmissoras, transporte elétrico, quer dizer, trens o transporte de alimentação elétrica, trens, metrôs de alimentação elétrica que você não pode cumprir, e linhas de transmissão. Nesse caso, o que essa norma da Suíça diz é o seguinte, deve-se exigir da empresa que vai construir que ela demonstre que levou em consideração a exposição a campo, que estudou alternativas e que escolheu a alternativa de mais baixo impacto. Então, isso seria o caso aqui, digamos, você, para fazer uma mesma transmissão de energia, em função daqueles arranjos que eu mostrei, você pode ter padrões de campo totalmente diferentes. Então, isso aí pode e deve ser exigido que a empresa mostre que fez esse estudo, que não está usando a solução apenas a mais barata e que levou em consideração esse efeito e procurou minimizar a exposição. Muito bem, essa é uma sugestão. Outra, aí entrando naquela linha de que as grandes fontes de exposição a campo são os aparelhos de uso cotidiano. Na verdade, em particular, aquela tabela passei rapidamente, mas assim, alguns modelos de faca elétrica, secador de cabelo, liquidificador, são uma coisa astronômica. Elas têm um campo assim da ordem de 100 a 1000 vezes maior que a mania de transmissão. Então, uma possibilidade é caminhar no sentido de propor, quer dizer, ali seria um selo de certificação. Como acontece atualmente, quando se compra um celular, quem olha a documentação, aquele manual que vem com o aparelho, ele tem lá, no final, tem uma garantia de que o aparelho foi testado e está conforme as normas. Isso é uma obrigação que a Anatel impõe. Não existe essa obrigação similar no caso dos equipamentos elétricos. Mas já existe experiência desse tipo de selo. Aquele selo ali, acho que a maioria das pessoas já viu, isso foi criado anos atrás pela Eletrobras, dentro do programa de eficiência energética, quando todos os eletrodomésticos eram testados por efeito consumo e classificados com selo, quer dizer, o equipamento classe A, B, C, D.
Então, quando você vai comprar um equipamento e tem preocupação com o consumo, você vê obrigatoriamente esse selo. E sabe se aquele equipamento é altamente eficiente, se é mais ou menos, ou se é pouco eficiente. Então, você sabe que consumo que ele vai te impor. É possível fazer uma coisa similar para efeito de emissão de campo desses equipamentos, liquidificador, geladeira, etc. Essa seria uma segunda sugestão. Uma outra sugestão é o seguinte: de meu conhecimento, não conheço nenhum local em que o Código de Obras tenha restrições à forma como é feita a alimentação elétrica num prédio, por exemplo. Digamos que aqui, isso é uma planta de apartamento esquemática, isso é apenas ilustrativo, não é um apartamento real. Mas é possível que você tenha no prédio, em todos os prédios, que você tenha, digamos, um conduíte, um shaft, onde passa a alimentação geral, onde vai distribuindo para os vários andares e apartamentos. Esse cabeamento, inclusive, geralmente alimenta as máquinas dos elevadores. E aqui eu comparei duas situações. Nessa aqui, a alimentação é monofásica e passa numa parede perto do local onde a planta do imóvel colocou os dormitórios. Então, aqui temos, de fato, um nível de exposição continuada que vai durar todo dia e noite, em função da característica construtiva do prédio. Uma coisa muito simples, que é feita em vários lugares, é o seguinte: você não pode passar esse cabeamento de alimentação perto dos dormitórios. Tem que passar perto da área de serviço, daquelas áreas de respiração, e a alimentação é trifásica. Isso seria o mesmo apartamento, com o mesmo nível de carga, a mesma potência instalada, com uma alimentação trifásica adequadamente colocada, ao invés de monofásica. Essa é uma forma de reduzir drasticamente a exposição das pessoas a campo eletromagnético de baixa frequência no seu dia a dia. E a última sugestão seria o seguinte: como a doutora Neisa lembrou muito bem, esses fundos de pesquisa, que são verbas, são recursos garantidos por lei, são recursos públicos, eles não pertencem às empresas. A partir do momento que você paga a sua conta de luz, aquele recurso ele está destinado por lei, está carimbado para pesquisa e desenvolvimento, que haja gestão, quer dizer, que se exija, junto a esses órgãos, a ANEEL, a MCT, a destinação de uma parcela adequada para a pesquisa nessa área de um lado, na questão de saúde, quer dizer, você fazer esses estudos de efeitos, quer dizer, aprofundar esses estudos, e no outro também, para você melhorar a tecnologia, melhorar os recursos de pesquisa. Bom, exatamente a última slide, acabei aqui. Então, digamos, essa é uma quarta sugestão que eu trago, assim, cobrar que esses recursos sejam, de fato, aplicados em pesquisas que sejam de interesse. Obrigado a todos. Agradecemos ao professor Luiz Adriano pela contribuição a essa mesa. E, de pronto, passamos a palavra, então, ao Dr. Paulo Ronei Ávila Fagundes, com o tema Poluição Eletromagnética, Percepção do Risco e os Movimentos Sociais. Foi solicitado o uso da tribuna. O senhor fique à vontade, então, para se deslocar até lá, enquanto nós resumimos aqui esse currículo vasto. Graduado em Direito, especialista em Educação, mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor pelas Universidades Lusíada de Lisboa e do Porto, Portugal, pesquisador do Centro de Estudos Jurídicos, Econômicos e Ambientais da Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal, e do CNPq. Integra a Academia Skepsis de Semiologia e Direito, membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, foi presidente da Comissão de Ética Pública da Universidade Federal de Santa Catarina, conselheiro do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina e também presidente do mesmo conselho da Câmara Técnica de Impacto Socioambiental da Poluição Eletromagnética. Paracerista ad hoc da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e do COMPED. Fez parte do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC, um curso de formação em psicanálise, ex-vereador, né, secretário municipal de Turismo, Indústria, Comércio, Cultura e Desporto na sua cidade natal, em Livramento, no Rio Grande do Sul. Professor associado 1 da Universidade Federal de Santa Catarina, da graduação e do mestrado em Direito, ex-membro consultor da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Federal, procurador do Estado de Santa Catarina,
poeta com obras publicadas, autor de mais de 30 obras, como autor e coautor, conferencista no seminário organizado na Universidade Nacional do México e Universidade de Paris, em 2007, que visou a discussão de uma convenção para a América Latina de bioética, palestrante na China, em 2012, sobre direito e taoísmo, e também estudos nas universidades de Shandong, Kufu e Wuhan, em 2007. Experiência na área de direito, com ênfase em direito ambiental, atuando nos temas de novos direitos, holismo, ensino jurídico, ética, bioética e biodireito, enfim, com a palavra o doutor Paulo Roney. Primeiramente, agradeço ao Ministério Público, ao doutor Lio Marques Marim, digníssimo Procurador-Geral de Justiça. Agradeço à doutora Ellen Cristine Correia Sanches pelo evento, por ter participado da sua organização, ao doutor Rui Arno, aos colegas da Câmara Técnica de Impacto Socioambiental da Poluição Eletromagnética. E eu acredito que esse evento é muito importante. Muito importante porque nós vamos falar de sociedade, de saúde pública e dos movimentos sociais no sentido de garantir a efetividade daquilo que está na Constituição. Eu não gosto de ler muitos dispositivos constitucionais, mas me parece que até aqui se falou de normas inconstitucionais. E uma norma muito estranha que faz referência a padrões internacionais, quando, na verdade, a gente sabe que ciência ela é construída a todo instante e através de investigações permanentes. Eu acho muito estranha uma ciência dessas, até parece que é uma ciência comprometida com o poder político e com o poder econômico. Então, eu fico preocupado, porque eu lembro do Bertolt Brecht, que dizia, se o povo soubesse como são feitas as linguiças e as leis, não comeria linguiças nem obedeceria às leis. O artigo 196 da Constituição, ele é claro, eu não gosto de fazer a leitura de artigos, mas tudo isso que se falou, o artigo 196 da Constituição é claro, diz assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário de ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Eu vou só lembrar que o Estado brasileiro, não só o governo brasileiro, mas os poderes, e aí o executivo, o legislativo, o judiciário, o Ministério Público, enfim, as instituições brasileiras, com a Constituição de 1998, o Estado brasileiro assumiu o compromisso de defender a saúde da população e não expor a população ao risco. Quando eu falo do artigo 196, de reduzir doenças e outros agravos, de afastar a população do risco, é porque há evidências científicas de que a radiação não ionizante produz efeitos na saúde da população. E eu não estou me referindo a estudos, inclusive do Ministério da Saúde. Na audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da discussão da ação movida pela Associação de Moradores Sítio Boaçava e Alto de Pinheiros contra a Eletropaulo, o falecido, o saudoso
pesquisador Sérgio Koifman, falou de um estudo feito por ele durante 10 anos, em lares de crianças. Aí você diz, mas são crianças pobres. Certamente é pela pobreza que elas morreram, que ficaram expostas a campos de baixa energia e que tiveram um índice de leucemia 5 vezes maior do que a população em geral. Não sou eu que estou dizendo. É um pesquisador da Fiocruz e um estudo que foi levado a cabo, isso é muito interessante, isso que eu acho estranho, com o apoio, inclusive, do Ministério da Saúde. Parece que o governo não dialoga. Uma coisa está prevista na Constituição e outra são as políticas públicas. E as concessionárias do serviço público prestam um serviço público. Consequentemente, há um compromisso de assumir um compromisso com a população, porque é um risco de fato. Ah, mas são evidências. A ciência trabalha com evidências. Eu me lembro, eu fui professor de metodologia científica no início da década de 80, eu falava da Lakatos, que fazia uma relação do trinômio verdade, evidência, certeza. Havendo evidência, eu posso afirmar com certeza de que se trata de uma verdade. Isso é uma bobagem. Pode ser tarde demais. Pode ser que nós tenhamos montanhas de cadáveres até chegarmos à conclusão de que a radiação não ionizante pode trazer prejuízos à população. A ciência trabalha com evidências. E mais, se a gente faz uma leitura de um livro do Heisenberg, chamado Física e Filosofia, quando ele faz referência à mecânica quântica, ele vai dizer que a ciência se aproxima muito mais da filosofia hoje do que se imagina. E eu estava na China, foi até bom falar em português, porque fiz 6 palestras em outubro em inglês. Eu digo, pá, que bom a gente falar português e falar inglês para os chineses é pior ainda. Porque a gente não sabe, o inglês é macarrônico e o deles também é. Então, as respostas muitas vezes vêm por e-mail, né? Mas os chineses têm isso de uma maneira muito clara. A nossa medicina, por exemplo, é uma medicina mecanicista, que trabalha o corpo como uma máquina cujas peças podem ser substituídas. Isso era assim. Hoje a medicina é psicossomática, hoje a medicina tem uma visão sistêmica. As doenças são vistas do ponto de vista biopsicossocial. Ou seja, o organismo é uma espécie de fusível. É a energia que os chineses chamam de Qi ou Qi. A acupuntura, por exemplo, que há bem pouco tempo era considerada bruxaria. Engraçado, a acupuntura era considerada bruxaria há bem pouco tempo. Hoje virou especialidade médica. E os médicos dizem que é panaceia para todos os males. A acupuntura, por exemplo, ela vê a saúde como o organismo como um sistema, em que há um fluxo de energia. A doutora Geila vai falar, e a doutora Geila, de alguma forma, traz uma contribuição importante no que tange a ação dos campos eletromagnéticos a nível celular, ou a nível intracelular, principalmente na parte que tem água e gordura, e a suscetibilidade das crianças e das mulheres, né, que os chineses chamam de que tem uma estrutura mais yin, né, os adultos, os homens têm uma estrutura mais yang, e, consequentemente, elas estão sujeitas a uma ação maior desses campos eletromagnéticos. Os chineses têm vários estudos a respeito disso. Eu não sei quando é que nós vamos chegar lá, porque, na verdade, proteger a saúde ou o direito à saúde é uma obrigação de todos, inclusive do setor elétrico, enfim, de todos os setores da sociedade. Saúde é direito. E o risco deve ser minimizado. As redes deve-se estudar uma tecnologia, as redes, isso na audiência pública até ficou clara, no Supremo, as redes devem ser afastadas. Mas não reduz o campo, o enterramento das redes? Alguns engenheiros disseram que sim. Agora, o problema todo é o seguinte: se não se fizer nada, vai ter 1 ou 2 mortes a mais. Isso que foi dito, inclusive, na audiência pública. Inclusive de pessoas pobres. É aquele chamado racismo ambiental. Porque as redes de alta tensão, aéreas, passam pela cabeça dos mais pobres.
Eu já falei isso diversas vezes. Na beira-mar, por exemplo, a gente tem rede enterrada e subestação blindada. Ou seja, é o racismo ambiental como se, com relação aos mais pobres, tudo pudesse ser feito, como se os mais pobres não fossem também consumidores. Com relação à Suíça, na verdade, o tratamento é completamente diferente. Ou seja, eles retiram as pessoas que, se há alguma possibilidade de risco. Não é questão de se submeter a um microtesla, é que é completamente diferente do tratamento que se dispensa para o nosso consumidor. É uma outra cultura, enfim. Então, o Estado brasileiro, e o Michel Kundi, inclusive, traz também uma série de estudos a respeito do assunto, de que as evidências científicas são mais do que conclusivas. O Estado brasileiro assumiu um compromisso com a Constituição de 88 com a saúde da população. Portanto, e há uma grande produção científica no sentido de haver evidências da produção de câncer e etc. Às vezes, não, nós vamos chegar à conclusão de que os campos eletromagnéticos produzem o câncer. Isso é uma bobagem tão grande, porque o câncer é multifatorial. São múltiplos fatores que desencadeiam o câncer. Às vezes, pode ser que o campo seja um fator desencadeador, pode contribuir de maneira decisiva ou não, enfim. Como se trata de um fenômeno multicausal, jamais vai ser estabelecida claramente uma relação de causalidade, né? Porque outros fatores devem ser levados em consideração. Ou seja, já há estudos no sentido da leucemia infantil, no sentido de câncer de mama, enfim. E mais, o problema é que, dependendo do tempo de exposição, a questão também não é só a questão da redução do campo, é a questão do tempo de exposição. Tem um efeito cumulativo. Então, a questão não é a quantidade, é a questão do tempo de exposição e quem é que está exposto a isso. Então, cada situação tem que ser analisada, né? Enfim, os estudos que já foram apontados, inclusive, aqui pela doutora Anaísa, levam não à adoção do princípio da precaução que o desembargador José Renato Nalini adotou na decisão contra a Eletropaulo. Eu vou além. O princípio é da prevenção. O princípio não é mais o da precaução. Há evidências científicas e há estudos científicos que apresentam fortes indícios de que os campos eletromagnéticos, que a radiação não ionizante, produz efeitos na população. Então, eu não estou falando mais de precaução, eu estou falando de prevenção. E se o Estado brasileiro não fizer, é possível, sim, o questionamento de todos esses dispositivos que aí estão, que são, no meu entender, inconstitucionais. Então, compete ao Estado brasileiro, sei lá, aumentar a altura, enterrar, enfim. O que ele tem que fazer é reduzir o risco, ou eliminar o risco. Enfim, promover estudos, né, no sentido de tomar as medidas cabíveis. Quando a gente vê comunidades como Sítio Boaçava e Alto de Pinheiros, não são comunidades pobres. Ali são bairros de São Paulo que foram construídos dentro daqueles padrões, dentro da legalidade e tal. E, no entanto, as redes estão lá. Então, não se trata também isso não se faz só nas regiões mais pobres da cidade. Vão colocando... eu sou morador da Pedra Branca e tive o dissabor de ter uma antena de alta tensão, logo que eu cheguei no meu pós-doutorado, colocado na porta da minha casa. Então, na verdade, não sou invasor, eu não invadi nenhum terreno, não se trata, então, só de invasões. Basicamente, toda a população ela é atingida. Bem, então,
nós temos que levar em consideração que há países, e esse é um ponto interessante, há países que esses padrões são inferiores. Né? É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da Holanda, que é 0,4 microtesla, é o caso da Suíça, que já foi citado aqui, de 1 microtesla, é o caso da Austrália, de 2,5 microtesla. Então, não significa que o Brasil tenha que adotar esse padrão de 83,3 microtesla, o de 200 já se fala nisso, porque, à luz do artigo 196, a resolução 398 da ANEEL é inconstitucional. Isso vai ter que ser julgado pelo Supremo. A resolução 398 da ANEEL, assim como essa estranha lei que faz referência, porque isso fere, inclusive, a soberania do país. Não há nenhuma lei que vai fazer referência a estudos de organizações. Onde é que existe isso? Do ponto de vista da técnica legislativa, essa lei é um fiasco. Ou seja, o Brasil não tem a capacidade de definir, de delimitar, não tem estudos suficientes para chegar à conclusão de que uma determinada tecnologia pode causar dano. É uma demonstração não só de incapacidade, de incompetência, mas fere frontalmente a soberania. E se a gente vai fazer a leitura da Constituição, o ordenamento constitucional, o ordenamento legal, é a expressão maior da soberania de um país. E essa lei vai de encontro à soberania do país. É como se nós não tivéssemos a capacidade de dizer o que é melhor para o Brasil. Bem, assim, quando a gente fala da questão da saúde, a gente não está falando só da questão das redes e das subestações, da localização dessas redes, das subestações, das estações radiobase, da telefonia celular e assim por diante. Também o risco que há de acidentes, de abalroamentos e assim por diante. As nossas cidades estão virando um verdadeiro caos. Então, há uma falta, é como se pudesse se colocar uma estação radiobase em qualquer lugar, pudesse ser construída uma linha de alta tensão sem obedecer sequer os distanciamentos legais, então tudo é feito sem que a comunidade seja consultada. E depois se fala em democracia. Tá? Isso não é democracia, quer dizer, a gente vive nesse aspecto uma verdadeira ditadura em que, na verdade, não se questões que são cruciais para a sociedade, questões que são cruciais para a comunidade, não são discutidas. Ou seja, o Brasil, ao contrário dos demais países, ao contrário dos Estados Unidos, que não estabelece um limite, mas há um limite de tolerância, ao contrário da Austrália, da Noruega, da Suíça, enfim, e de outros países, não se submetem a esse campo. E nós temos um conhecimento científico, nós produzimos um conhecimento científico. Ou esse conhecimento científico que nós produzimos para ir de encontro àquilo que o ICNIRP estabelece, ou a OMS estabelece, não está de acordo com os interesses do poder econômico, ou não está de acordo com os interesses do poder político. Que ciência vagabunda é essa que não tem compromisso nenhum com a sociedade? Esse é o grande problema da ciência. O Chalmers, num livro chamado O que é Ciência Final, vai dizer o seguinte: a ciência se tornou a religião do século XX, mas uma religião comprometida muito mais com os interesses econômicos e com os interesses políticos. Né? Então, a ciência é algo que deve ser feito a todo instante. Né? E paradigma é o conjunto de crenças, de ideias e de valores que existem em determinado momento. O conhecimento científico é um conhecimento a todo instante construído. E a legislação tem que, de alguma forma, refletir isso. O legislador tem que buscar no conhecimento científico a base para construir algo. Caso contrário, nós temos uma legislação muito mais, e quem colocou isso muito bem foi o subprocurador-geral da República, o Dr. Mário Guise, na audiência pública do Supremo Tribunal Federal, e que
está com esse processo contra a Eletropaulo, dizendo o seguinte: nós temos aqui o conflito de interesses entre os moradores de um bairro e os interesses econômicos. Ah, porque vai sair muito caro utilizar uma outra tecnologia. Num país que é subtraído a cada instante, a cada dia, em bilhões de dólares, em que tem subalterno, como o da Petrobras, que diz que eu tenho em casa 500 milhões que eu quero devolver, mas assim, devolver de quê? Ainda se fala que o interesse econômico é superior ao interesse da população? Que compromisso é esse assumido na Carta Política de 88? Né? Ou seja, essa tolerância, quando a gente discutiu a Convenção Latino-Americana de Bioética, na Universidade Nacional do México, a gente falou da questão da biossegurança. O que ocorre nos países latino-americanos, e no Brasil em particular, é a insegurança, é a bioinsegurança. Quer dizer, se faz qualquer obra sem consultar a população e sem que os riscos sejam avaliados. O Brasil é considerado, e nesse debate ficou bem claro, um dos países da América Latina em que as obras públicas, em que o uso da tecnologia se faz sem nenhum critério. Sem nenhum critério do ponto de vista tecnológico, quer dizer, sem análise dessa tecnologia, e sem verificar o impacto dessa tecnologia na população, na qualidade de vida da população. Ou seja, dizer como isso foi feito foi dito na audiência pública do Supremo, que dois ou três casos em uma determinada comunidade, já que se trata de crianças pobres, quem sabe essas crianças são subnutridas, isso não significa nada, é dizer que a sociedade como um todo não tem direitos assegurados. E mais, quando a gente vai analisar riscos, a gente vai analisar riscos imediatos, mas também riscos mediatos e riscos futuros. Essa resolução da ANEEL, ela é inconstitucional sob todos os aspectos. Porque, primeiro, a questão não é só estabelecer uma medida. Eu tenho que verificar que população está submetida, as pessoas estão submetidas, muitas vezes, permanentemente a um determinado campo, né? E não é assim que se faz ciência, e não é assim que são adotadas medidas políticas no sentido de reduzir ou eliminar os riscos. A pergunta que se pode fazer é qual o efeito e qual o custo para a saúde pública. O que significa isso em termos de saúde pública? O que se falava, não, mas isso aí não tem grande consequência. Então, os casos foram trazidos, inclusive, pela doutora Anaísa. Se é um avanço das doenças degenerativas, eu não posso estabelecer só uma relação com as tecnologias, mas eu tenho que ter a capacidade de refletir a respeito disso. São dados importantes, há algo aí que não está certo. Quer dizer, algo deve ser feito na sociedade para que essas doenças degenerativas, que não são doenças infecto-contagiosas, elas sejam reduzidas. Mas tem que haver adoção de medidas concretas nesse sentido. Nós temos que ter a capacidade, e o pesquisador tem que ter a capacidade de questionar isso. Ou seja, nós temos que verificar, rever, inclusive, revisitar, né, os objetivos constitucionais brasileiros. Nós devemos discutir isso socialmente. E essa resolução da ANEEL, além de ser ridícula do ponto de vista científico, porque eu não posso medir, essa é uma questão, mas não dá para medir, então não dá para medir, fica do jeito que está. Não, eu tenho que tomar medidas efetivas no sentido de reduzir essa exposição, porque a própria OMS vai dizer que a radiação não ionizante ela é potencialmente carcinogênica. Aí vieram para mim, não, mas o café também está na relação e o talco. Eu tomo café se eu quero, eu fumo se eu quero. Agora,
A população não, a população vai estar submetida a uma rede de alta tensão, a uma estação radiobase ou a uma tecnologia e não foi consultada, porque isso normalmente não ocorre no Brasil. Então, as pessoas não escolheram. Bem, é claro que esse saber é interdisciplinar. É um saber interdisciplinar. Nós estamos falando de uma poluição que nós não sentimos, que é uma poluição invisível. O Dr. Blank, da Universidade de Colômbia, que também falou na audiência pública levada a cabo no Supremo Tribunal Federal, ele disse que há evidências, ele trouxe vários estudos com relação ao câncer e outras doenças degenerativas, evidências que vão de 0,3 a 0,4 microtesla. A questão é o tempo de exposição. E o efeito, o mecanismo, por isso que eu cito a doutora Geila e cito também o doutor Salles, a questão de como que se dá esse efeito no mecanismo celular. Assim, mas isso é interdisciplinar, nós estamos no campo da interdisciplinaridade. Nós estamos no campo da interdisciplinaridade, mas uma ciência que não dialoga, em pleno século XX, nós vamos ter um médico que vai pensar que substituindo um órgão a doença vai ser curada. Quer dizer, nós temos que tratar a doença como um fenômeno que leva em consideração vários aspectos, inclusive psíquicos, inclusive sociais, inclusive econômicos. Porque não adianta nada eu prescrever uma medicação para uma criança que está vivendo numa palafita, por exemplo. Né? Quer dizer, a necessidade de saneamento básico, a necessidade de melhores condições de habitação, de melhores condições de vida. E, nesse aspecto, a Constituição brasileira nega esse direito. Portanto, não se pode ter uma outra medicina que não seja uma medicina sistêmica. E as políticas, elas não devem ser apenas assistencialistas, mas políticas sociais efetivas. E tem um outro detalhe que o Dr. Blank, que outros palestrantes, na audiência pública levada a cabo no Supremo Tribunal Federal, colocaram. O Brasil é signatário de tanta coisa, e esquece. O Brasil foi signatário do princípio da precaução do Rio, e esqueceu. Ele esqueceu de tudo, até na campanha eleitoral, eu nunca ouvi a palavra sustentabilidade. O Lula chegou a falar uma vez de sustentado, porque a economia tinha que ser... Mas sustentabilidade, que é um debate que está havendo no país inteiro. Ainda bem que não estava no Brasil quando da eleição, mas se falava... Não, me parece que foi um tema... Houve um xingamento pessoal, mas sustentabilidade não foi uma palavra utilizada em nenhum momento. Tá? Ou seja, não há nenhum tipo de compromisso. O Brasil é signatário de um manifesto em favor do meio ambiente, da qualidade de vida, e não leva a sério isso. Quer dizer, não se leva nada a sério também aqui nesse país. Né? Ou seja, os países da Europa levaram a sério. O princípio da precaução é adotado. E uma vez chegaram a me perguntar, eu sou pesquisador da FCT, chegaram para mim, mas o Brasil não adota esse princípio da precaução, ele é signatário do princípio da precaução. Não, o Brasil esquece o que assinou. O Brasil não toma nenhum tipo de compromisso. O que falta? É seriedade aqui, ou falta de compromisso político e também um compromisso com a própria Constituição. Né? Porque o próprio direito do consumidor, se a gente vai lá no artigo 5º, diz assim, promoverá a defesa do consumidor, tem um código do consumidor, o consumidor tem direito a um serviço de qualidade. É esse o serviço que nos oferecem? Né? Então, a cidadania me parece que é um aspecto mais importante e que deve ser destacado numa sociedade que se diz democrática, ou num Estado democrático de direito. Agora, o que a gente vê nesse Estado democrático de direito
é que a Constituição é totalmente vilipendiada, é totalmente desrespeitada. Eu não gosto de fazer referência à Constituição, nem de lê-la. Eu digo isso para os meus alunos, que vocês devem ler a Constituição em casa. Mas o artigo 125 da Constituição Federal, eu gosto de fazer a leitura porque essa resolução e essa lei, me parece que vão de encontro ao que diz o artigo 225 da Constituição Federal. Eu não gosto de ler artigo, porque da parte do pressuposto que todo mundo saiba. A Constituição é para ser cumprida, ou é uma bela página literária. O 225 diz assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como ao uso comum do povo, ao bem do uso comum do povo, e a qualidade de vida, a sadia qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la e preservá-la. Eu vou ler o 225 de novo, para quem não leu, lê em casa. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo, a essencial, a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. O poder público tem o dever e a comunidade também tem que se mobilizar no sentido de defender esse bem maior que é a qualidade de vida. A Declaração de 1992 do Rio de Janeiro vai nessa direção, né? E o parágrafo 4º do artigo 225 diz: exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Mas isso não passa de uma letra morta. Ou a sociedade se mobiliza no sentido de fazer valer o que está previsto na Constituição, ou o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade dessa lei, que eu me recuso a citar o número, e essa resolução da ANEEL, ou a gente está fazendo, ou a gente não vive num Estado democrático de direito. Porque essas leis são absurdas. Uma lei que está vinculada a um organismo internacional ou que delibera um organismo internacional é uma bobagem do ponto de vista jurídico, que eu, com 40 anos de militância no direito, eu nunca vi uma besteira dessas. Isso é reproduzido como se fosse uma verdade, não, porque cientificamente não sei o quê. Não me venham falar de ciência. Eu sei quem faz a ciência, com que interesse que a ciência é feita. Agora, se a sociedade não se mobiliza, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está avançando nessa área, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Naline vai ter a oportunidade de falar aqui, amanhã, a respeito da sua decisão, da decisão de respeitar a população e de estabelecer um princípio da precaução, levando em consideração todos os estudos científicos existentes e que levam a evidências sérias no sentido de que determinadas moléstias podem ser causadas com o uso de uma determinada tecnologia. É o mínimo que o julgador tem que fazer. O legislador também tem um projeto do deputado Sérgio Novaes em tramitação no Congresso Nacional desde a década de 90, nesse mesmo sentido, e é um compromisso de todos os poderes de Estado. Ou seja, ou a Constituição ela é respeitada, porque, e o desembargador Naline coloca de maneira clara, o certo é que não é só o câncer associado à radiação eletromagnética, mas outras moléstias, e aí ele faz várias citações de estudos, ou a gente leva em consideração essas evidências, ou a gente, pelo menos, aplica o princípio da precaução, que foi o princípio que ele aplicou nessa decisão, ou a gente não vive num país sério. Ou nós não temos nenhuma responsabilidade social. Ou a Constituição é um conjunto de normas sem nenhum sentido, sem nenhum significado.
Então, concluindo, o único caminho, me parece, a saída honrosa para o Supremo Tribunal Federal, nessa ação movida pela Associação de Moradores Sítio Boaçava e Alto de Pinheiros, é declarar a inconstitucionalidade desta lei e a inconstitucionalidade dessa resolução. Ou a gente vive num Estado democrático de direito, em que se segue todo um caminho legislativo, em que há uma estrutura legislativa, em que se tem um processo legislativo, ou que se tem uma norma que obedece a determinados parâmetros constitucionais, a norma tem que estar adequada à Constituição, caso contrário, ela pode ser declarada inconstitucional, deve ser declarada inconstitucional pelo julgador, ou a gente não vive num país em que se produz conhecimento científico e que se tem trabalhos sérios e desenvolvidos por pesquisadores sérios. É uma pena que também a gente não vê um compromisso por parte da classe política, não vê um compromisso por parte dos governantes, mas compete à sociedade pressionar, compete à sociedade, de alguma forma, encontrar uma solução. Porque se a sociedade se mobiliza, se a sociedade exige o cumprimento da Constituição, se o Ministério Público toma as medidas cabíveis, eu duvido que alguém vá de encontro àquilo que está previsto no texto constitucional. Até parece que o texto constitucional não foi lido, até parece que não houve uma análise da constitucionalidade desses dispositivos que foram lidos e repetidos aqui e que vão completamente de encontro aos princípios e aos preceitos do sistema constitucional brasileiro. Obrigado. Os agradecimentos ao Dr. Paulo Roney pela também sua contribuição a essa primeira mesa. Nós passamos agora a palavra, então, ao professor Walter Carpes, como debatedor, pedindo que sejam encaminhados à mesa os questionamentos por escrito que eventualmente haja, porque, ao longo, então, dessa manifestação do nosso debatedor, nós vamos compilando aqui as perguntas, e eu já aviso também de que vamos diretamente para a mesa das 16 horas, porque hoje nós temos, no encerramento às 18, uma programação cultural e o coquetel que será oferecido, então não teremos coffee break, não haverá intervalo entre essa mesa e a das 4 horas. Uma palavra, então, o professor Walter Carpes. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu vou ser bem breve na minha... Eu não vim preparado para fazer uma fala, eu não sou apresentador, mas eu ouvi as duas apresentações, né? Concordo com algumas coisas, discordo de outras, como a maioria daqui eu imagino. E, para ser, de fato, bem breve, até para não trabalhar o cronograma que já está atrasado, eu vou me permitir ler apenas 2 parágrafos da conclusão de um trabalho que eu escrevi em 2005, a respeito de um laudo técnico sobre uma lei que tentaram implementar na cidade de Criciúma. Ela diz respeito à telefonia celular, mas o que eu vou dizer aqui, na minha opinião, se aplica a qualquer tipo de radiação eletromagnética, de sistemas de telecomunicações, de sistemas de energia elétrica. Eu prometo ser bem breve. Então, eu vou ler só o final da conclusão. Desta forma, caso se queira estabelecer algum tipo de legislação referente à exposição de seres humanos às radiações de radiofrequência, seria mais sensato e inteligente que os níveis adotados seguissem as recomendações da Organização Mundial de Saúde e de outras entidades respeitadas no mundo. Essas recomendações são fruto de estudos intensivos realizados por diversos pesquisadores no mundo inteiro, tendo sob tutela, do mundo todo, sob a tutela de organismos de reconhecida competência e seriedade, e são, portanto, confiáveis, até que se prove o contrário. Além disso, essas legislações, esses limites, já incluem grandes margens de segurança. Caso algum efeito nocivo venha a ser descoberto no futuro, efeito comprovado não num estudo, mas em diversos estudos epidemiológicos, um estudo isolado não serve para nada nesse tipo de análise, tá? Essas entidades certamente restringirão os limites máximos de exposição recomendados, sempre em benefício da saúde da população. Por fim, e eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante nesse ambiente,
a aprovação de leis que estabelecem limites sem base técnica ou científica acaba tendo o efeito oposto ao desejado. Como são muito restritivas, as pessoas começam a questionar a segurança do sistema, no caso celular, gerando fobias infundadas em relação à radiação eletromagnética. Essas fobias, sim, essas fobias, podem gerar efeitos psicossomáticos nocivos e já comprovados em diversos estudos sobre a saúde das pessoas. Além disso, a aplicação dessas leis, tá, excessivamente restritivas, elas teriam como consequência a inviabilidade ou, pelo menos, uma degradação importante no sistema de telefonia celular, e, no caso aqui em pauta, de sistemas de energia elétrica, prejudicando, no final das contas, toda a população. Obrigado. Passamos, então, às perguntas. Eu vou ler aqui a pergunta. Luiz de Mello. Pergunta número 1. Os limites do CNIRP são adotados como padrão de exposição a campos elétricos e magnéticos por mais de 60% da União Europeia. Por que não poderiam ser utilizados pelo Brasil? Pergunta 2. Em relação à saúde, é comprovado que a não existência de saneamento básico causa milhares de mortes na população brasileira. Ponto. Não é mais importante atender a esse ponto e também do atendimento em hospitais para atender ao disposto no artigo 196 da Constituição? Terceira, o que o Ministério Público pode fazer nesse sentido? Quarto, o Fistel, o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, arrecadou até esse momento mais de 50 bilhões de reais de contribuições das empresas para possibilitar a fiscalização dos sistemas de telecomunicações. Acho que ao menos aqui não consegue entender. Ao menos 5% do valor foi utilizado pela Anatel, ou seja, apenas 5% do valor foi utilizado pela Anatel. O que poderia ser feito para que fosse utilizado o restante? E, por fim, o Ministério Público deveria contestar a Lei 11.934/09? Quem se habilita a responder? Eu vou... As perguntas são para o Paulo? Muito obrigado. Eu respondo. Não está escrito aqui. Eu respondo. A questão é a seguinte, o Brasil tem que achar uma solução. Essa história, eu nunca vi uma lei fazer referência a estudos científicos, e do ponto de vista da técnica legislativa, isso é uma vergonha. É uma vergonha para o Brasil, é como se o Brasil não produzisse conhecimento científico. Assim como a Suíça, os Estados Unidos e outros países adotaram outros limites de exposição, nós temos que adotar. Seguir a OMS ou seguir organismos internacionais, a gente sabe o que é por trás disso, ou não tem nenhuma visão crítica a respeito de quem produz ciência e com que objetivo se produz ciência. O conhecimento científico é um conhecimento que é relativo, e é determinado momento histórico, ele passa permanentemente por transformação. Eu acho que essa lei além de inconstitucional, já falei da inconstitucionalidade dela, foi alegada a inconstitucionalidade dela junto ao Supremo Tribunal Federal, foi alegada a inconstitucionalidade dessa lei, na audiência pública foi feita a alegação. Eu acho que o Brasil tem que encontrar, sim, outros limites de exposição e tem que haver pesquisas. Eu acho que o Brasil é maduro o suficiente, nós temos pesquisadores suficientes para não estar comendo pela mão da OMS. E a gente sabe o que é por trás da OMS, a gente sabe o que é por trás da ciência. Ou alguém é ingênuo aqui, achando que 100 milhões de dólares não se faz ciência. Quer dizer, e quem encomenda uma pesquisa científica, pagando uma fortuna, qual é o resultado que é? Ninguém é ingênuo aqui, todo mundo sabe com que objetivo se produz ciência. Então, o que eu acho que, do ponto de vista constitucional, essa lei é uma vergonha, essa resolução da ANEEL atesta a incapacidade, como se nós fôssemos incapazes de produzir um conhecimento. Nós temos a possibilidade de estabelecer outros limites e outras regras, e eu acho que, se há efetivamente um Estado democrático de direito, é o momento de fazer valer a Constituição. Mas não há, as evidências científicas são fracas. Mesmo se fossem fracas, se houvesse bem fracas, já seria motivo mais do que suficiente para que o governo brasileiro, e eu não falo só do governo brasileiro, mas dos poderes, tomassem medidas efetivas no sentido de reduzir os riscos ou de afastar
esses riscos da população. É um dever que o governante tem, é um dever que o legislador tem, sob pena de, com base na própria Constituição, ser responsabilizado por isso. Só fazer um comentário. Quer dizer, eu entendo que o debate é acalorado, mas eu tenho que discordar do Dr. Paulo Rony, quando ele diz que sabemos o que está por trás do OMS. Eu não sei o que está por trás do OMS. Quer dizer, eu vejo o seguinte, quer dizer, o OMS não é um órgão alienígena no Brasil, faz parte do OMS. O OMS é um organismo das Nações Unidas. Então, não é uma coisa assim, não é um órgão alienígena que está impondo uma coisa. Entre esses pesquisadores que fazem as pesquisas que são analisadas pela OMS, tem muitos pesquisadores brasileiros. As pesquisas daqui são analisadas também, quer dizer, então não é uma determinação extraterrestre, espúria, quer dizer. E no caso da ANEEL, quer dizer, defendendo a ANEEL não fez, a ANEEL apenas regulamentou o que a lei determinou, quer dizer, a ANEEL apenas cumpriu a sua determinação, quer dizer, a ANEEL não inventou esses limites. A lei determinou, faça-se isso, e a ANEEL regulamentou da forma melhor que pôde fazer, quer dizer. Então, quer dizer, o que eu vejo é o seguinte, com relação ao OMS, quer dizer, eu vejo em todas as áreas de saúde pública, quer dizer, combate aquele vírus da gripe, combate a malária, combate a desnutrição, o mundo todo segue as recomendações da OMS. E, nesse assunto, a OMS é um órgão espúrio, mal intencionado, que quer matar pessoas por dinheiro. Desculpa o professor, mas eu realmente não posso concordar com isso. Tem uma segunda pergunta. Qual a base técnica considerada para caracterizar que os valores adotados pelo ICNIRP não levam em conta o princípio da precaução, haja vista o fato de incluir um fator de redução de 50 vezes? A pergunta é do Anilson da Eletrosul. Então, o ICNIRP já leva em conta um fator de segurança de 50. O princípio da precaução já não está embutido nesse fator? Essa é a pergunta. A questão que foi, inclusive, levantada na própria audiência pública no Supremo, por que os países adotam um padrão inferior? Se adotam um padrão inferior, porque também lá há estudos no sentido de que essa exposição ela submete a um risco. Então, volto a dizer, o Brasil produz ciência, o Brasil produz conhecimento, e nós temos elementos e estudos mais do que suficientes, nós temos aqui grandes pesquisadores presentes, para tomar uma outra medida e para reduzir esse campo de exposição. Agora, significa que eles estão equivocados, que os países estão equivocados? Eu acredito que não, porque o tratamento que nós dispensamos aos cidadãos e o tratamento que nós dispensamos aos contribuintes, já se sabe qual é. Né? E o que há de desvio de recursos no Brasil, que poderia ser utilizado muito bem em defesa da qualidade de vida e da saúde pública. E não é isso que efetivamente acontece. Na verdade, os nossos governantes não têm nenhuma preocupação com a qualidade de vida da população. Então, a inconstitucionalidade desses dispositivos é apenas uma faceta desse descompromisso do Estado brasileiro com a qualidade de vida da população. Se me permite fazer um comentário, no final dos anos 90, eu participei de uma conferência na Europa, na França, e a discussão era justamente sobre esses níveis de radiação. Os estudos ainda eram iniciais, né, um projeto europeu grande que estava em fase de evolução, estava acontecendo, e foi chamada a atenção que na Itália estavam querendo impor regras muito restritivas. Nesse congresso falaram, e disseram, com base em quê? Com base em conhecimento não técnico. Conhecimento não técnico significa pessoas sem qualificação tentando fazer leis. Seria como se alguém de nós aqui, sei lá, da área de medicina ou enfermagem, tentasse fazer normas para segurança em mecanismos de avião. Provavelmente vai acontecer alguma coisa ruim, porque a gente não está apto para fazer esse tipo de coisa. Então, a situação ideal é chamar especialistas do mundo inteiro, discutir o que tem que ser discutido e tomar as providências para isso. Eu me lembro, esse laudo que eu fiz era uma lei municipal de Criciúma, que foi criada na Câmara de Criciúma. Eles tentaram impor limites de radiação eletromagnética que eram milhares de vezes menores do que os valores recomendados pela OMS. Eu não tenho ligação nenhuma com nenhum órgão, eu sou professor da universidade de dedicação exclusiva, e o que eu disse? Em primeiro lugar, não tinha fundamento nenhum, e isso iria simplesmente inviabilizar o sistema celular na cidade de Criciúma. Com base em que foi escolhida esses números? Com base no princípio da precaução.
Se o princípio da precaução não for usado com precaução, a gente não sai da cama, a gente não pega avião, não anda de carro, não anda nem de bicicleta. Então, é sempre bom ter bom senso na hora de fazer as leis. Eu também acho. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que engenheiro sabe de célula? O que engenheiro sabe de biologia? O que engenheiro sabe de mecanismo celular? Não sabe nada. Da mesma forma que o médico tem dificuldade para saber do efeito da radiação ionizante e não ionizante. Essa abordagem é interdisciplinar. Então, não venha falar de especialista. O especialista é um cego, tem uma cegueira científica. Essa abordagem é completamente diferente. Não se pode falar em algo assim. Nós estamos falando do efeito da radiação não ionizante ou não ionizante a nível celular. Quer dizer, uma abordagem necessariamente interdisciplinar. Não é o especialista que vai. Pode ser que o legislador dê uma boa solução, sim. Porque aí nós vamos ver a questão da movimentação social, da mobilização social, no sentido de prevenir, de se precaver, no sentido de impedir que novas tecnologias sejam prejudiciais à população. Eu vou devolver a palavra aqui ao professor Walter Carpe, só anunciando de que encerramos a recepção aqui de perguntas por escrito. Ainda tem umas 4 ou 5 aqui na mesa e não podemos invadir em demasiado o horário da próxima. Mas vou devolver ao professor Walter Carpe, depois vamos tentar fazer com respostas um pouco mais breves e objetivas o atendimento a todas as perguntas que nos foram encaminhadas. Existe uma figura de linguagem chamada metonímia, e tem uma específica que é a parte pelo todo. Quando eu usei a palavra o especialista, não se referia a um especialista. Quando se fala o legislador, não é um legislador. São vários especialistas das diferentes áreas. O físico, o engenheiro, ele calcula os valores de campo. O biólogo, o médico, ele calcula os efeitos na célula. Estudos epidemiológicos devem ser feitos. Então, o especialista, obviamente, é no plural. Tem mais uma pergunta aqui, tá? É do engenheiro da Eletrosul, Ernie Nicodem, pergunta ao professor Paulo Rony. Vemos em todas as apresentações citações de pesquisas e trabalhos internacionais e menções de limites de outros países. Mas, quando citados os limites da ICNIRP, foi mencionado que não poderiam ser usados por não ser brasileiros. Com base em que seriam criados limites mais restritivos para compatibilidade eletromagnética que aqueles reconhecidos pela OMS? Quais seriam os novos limites? Por que não um pouco mais baixo ou um pouco mais alto? Ou seja, qual o critério adotar finalmente? A Constituição vai dizer que cada sociedade, o Brasil é um país soberano, cada sociedade vai decidir o que é melhor para si. E, consequentemente, a partir de estudos e do compromisso da própria... Cada sociedade tem as suas peculiaridades. Consequentemente, a legislação tem que estar adequada à peculiaridade de cada sociedade. Por isso que, do ponto de vista ambiental, a competência é concorrente. A competência é concorrente da União, dos estados e dos municípios. Por quê? Porque cada região apresenta peculiaridades. E essas peculiaridades devem ser levadas em consideração. Ou seja, o conhecimento científico não é suficiente para que se possa estabelecer uma legislação. Devem ser levados em consideração os interesses sociais, os interesses da comunidade. E isso é numa sociedade democrática. Agora, se é uma sociedade autoritária, ou uma sociedade governada por verdades científicas vindo do exterior, importadas, aí é outro problema. Agora não, a gente vive numa sociedade soberana, num país soberano, que produz um conhecimento científico que tem peculiaridades e que tem realidades que são distintas. Outra pergunta. Quer comentar? Claro. Só um pequeno comentário a respeito até da pergunta anterior, da inclusão do princípio da precaução. Quer dizer, um conceito que eu tenho visto, que eu acho adequado, é o seguinte, quer dizer, o princípio da precaução é uma coisa muito mais de aplicação individual do que de regramento. Eu, por exemplo, eu aplico o princípio da precaução todos os dias, quer dizer, o meu celular está desligado, só os meus familiares e amigos próximos têm o meu número, falo o mínimo possível, uso o fone de ouvido quando falo. Quer dizer, é uma ação individual no sentido de me proteger de uma coisa que, de fato, posso ter alguma preocupação. Agora, o que se diz é o seguinte, é totalmente não recomendado, contraproducente, quer dizer, face às carências que existem, por exemplo, na área de saúde pública, que foi citado saneamento básico, acesso à água em condições de ser consumida, acesso à água potável, alimentação adequada, assim, utilizar um volume expressivo de recursos quando há prioridades claras, com efeitos comprovados, com consequências claras e mensuráveis,
baseado numa coisa que não tem, infelizmente, desculpe, mas não tem fundamento científico. Porque a questão, digamos, de você ter que provar que não causa efeitos, isso tem um limite. Quer dizer, eu entendo a lógica da inversão do ônus da prova, mas, considerando assim, em tese, não é possível, nenhuma pessoa pode provar que não existem unicórnios. O simples fato de que nunca ninguém viu um não é uma prova de que não existem. Quer dizer, então, há um limite para isso. Quer dizer, essas pesquisas são feitas há mais de 20 anos. Em todo o mundo, quer dizer, as principais universidades fazem essas pesquisas. Não se achou o efeito nos valores de campos recomendados. Todo mundo sabe que campos acima desses limites causam efeitos. É isso que as normas procuram proteger. Então, é evidente que você não pode ter um celular com um nível de emissão de campo arbitrário. Então, as normas são feitas para isso, para proteger os efeitos que foram conhecidos, quantificados e mensurados. É isso. Uma outra pergunta, na verdade, é no mesmo sentido, então talvez eu vou ler só a pergunta, talvez a resposta já tenha sido dada. É absolutamente comum a adoção de parâmetros internacionais quando se fala em qualidade ambiental. Isso acontece para a qualidade da água, do solo e até mesmo padrões de potabilidade. E, ao que me parece, também no direito, é comum se adotar princípios de constituições estrangeiras. Concordo que possa haver influência do capital na pesquisa, mas na inexistência de estudos no Brasil, que padrões adotar até que se produza esse conhecimento? Eu acho que isso já foi respondido. A questão é a seguinte, se não tiverem conhecimento de alguma pesquisa no sentido do dano causado pela radiação não ionizante, eu me comprometo a passar para os senhores várias pesquisas, tanto do Brasil quanto do exterior. Se os senhores quiserem o acesso, passem o e-mail que eu passo o link dessas pesquisas e das publicações feitas. Era isso. Tem duas perguntas aqui, como foi a mesma pessoa que fez a pergunta, eu vou ler as duas em conjunto. A percepção de risco da população está muito voltada às grandes estruturas de transmissão de energia e ou de telefonia celular. Entretanto, sabe-se que o aparelho celular e aparelhos domésticos emitem níveis de radiação bem superiores. Não seria mais plausível focar em comunicação e conscientização da população, ao invés de reduzir arbitrariamente os limites de exposição? E a segunda pergunta, da mesma pessoa, é Rômulo Ristov, da Eletrosul. Em 60 Hz, transmissão, distribuição e geração de energia elétrica, o limite atual de campo magnético é de 200 microtesla. Já que a ciência não vale nada, qual será o critério racional para a definição de novos valores? Como a ciência não vale nada, ela vale muito. Agora, a ciência não é religião. Se alguém achar que ciência é religião, a religião é baseada em dogmas. A ciência é baseada em paradigma. Paradigma, ele se modifica. Quer dizer, há estudos científicos e muitos, inclusive, no sentido de desconfiarmos há fortes indícios, inclusive estudos epidemiológicos feitos pelo Ministério da Saúde, porque o governo não dialoga, no sentido de que há um risco. Agora, se há evidência científica, sempre que há evidência científica, nós temos que prestar atenção. Claro que há, e há muitos estudos, tanto no Brasil quanto no exterior. Aqui tem uma pergunta para os dois, mas eu vou dar a resposta inicialmente. A pergunta é bem simples, bem curta. Por acaso o poder econômico não influenciaria as pesquisas da OMS? Eu respondo, sim. Se fossem feitas pesquisas no Brasil, exclusivamente do Brasil, também o poder econômico influenciaria. E como falou meu colega aqui do lado, Luiz, a OMS ela não está fora do Brasil. O Brasil também faz parte da OMS. Mas, se quiser complementar. Nem sei o que dizer, né? Essas pesquisas, quer dizer, as pesquisas que eu acompanho, elas são feitas em muitas delas, um grande número delas, em universidades públicas, na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, teríamos que concluir que está havendo assim, uma conspiração internacional para abafar. Quer dizer, eu até concordo que algumas pesquisas são financiadas com recursos de empresas. Mas, no caso, por exemplo, do Brasil, o mecanismo que está previsto em lei, é bem interessante, porque esses recursos que são destinados à pesquisa são retirados do pagamento das contas, eles são recursos públicos, não são mais influenciáveis pelas empresas. Quer dizer, quando a Eletrosul, no caso, ela faz o recolhimento desse dinheiro da Lei 9991, ela não tem mais gestão sobre, digamos, o que ela pode até patrocinar projetos e submeter a ANEEL, mas é submetido a um crivo superior. Ela não pode simplesmente gastar esse dinheiro como ela bem entende. Isso vale para todas as empresas. Então, me parece um mecanismo, e pesquisas que são feitas em universidades públicas, quer dizer, conhecendo professores que militam na área pública, tem dificuldade de entender, dificuldade de aceitar que sejam todos corruptos, pelo amor de Deus.
Não, a questão é que nós temos uma Constituição, e essa Constituição ela tem que ser cumprida. Deve o poder público tomar todas as medidas no sentido de impedir o risco, retirar a população da situação de risco, e eu acho que compete ao Ministério Público, como fiscal da lei, como custos legis, tomar todas as medidas no sentido de afastar o risco da população. Ou seja, a Constituição é mais do que clara nesse sentido. E nós temos uma legislação infraconstitucional que é inconstitucional. Essa inconstitucionalidade ficou muito evidenciada, inclusive na audiência pública que está em tramitação do Supremo. Ou seja, tem que haver também uma mobilização da sociedade, e o Ministério Público e as instituições têm que tomar medidas no sentido da declaração da inconstitucionalidade desses dispositivos. Com isso, nós encerramos as perguntas. O Ministério Público foi citado diretamente, eu me reservo o direito agora de falar por um minutinho, que seja ao final dessa mesa, para dizer de que o mecanismo jurídico próprio é de representação à Procuradoria-Geral da República para que tome as providências sem entender de ajuizar alguma ação direta de inconstitucionalidade. E dizer também que, quanto ao primeiro questionamento vindo sobre saneamento, de que as ações das promotorias de defesa do meio ambiente em relação a essa área constam, sim, das prioridades institucionais, né, são diariamente levadas a efeito pelos colegas por todas as comarcas de Santa Catarina, falando pelo Ministério Público do nosso Estado, e, particularmente, as duas grandes ações civis públicas em andamento, que envolvem o abastecimento de água da capital do Estado e também em relação a adequado licenciamento ambiental e eficiência no tratamento de esgoto e universalização de atendimento, foram firmadas em conjunto com outros colegas, também por mim. Então, o Ministério Público está fazendo, sim, a sua parte nessa área e entra com mais vigor a partir do acompanhamento dos trabalhos da Câmara Técnica sobre os impactos socioambientais da poluição eletromagnética nessa outra modalidade de controle da poluição. Quero, então, em nome dos organizadores do evento, agradecer imensamente o professor Walter Karps, que esteve conosco aqui na coordenação dos debates, assim como o professor Luiz Adriano, o Dr. Paulo Roney, pelas brilhantes palestras trazidas a nós, as respostas, a elevação do debate, ainda que um pouco mais incisivo. E convido a todos que estão logo feita a entrega dos certificados aos componentes dessa parte, que já fiquemos todos para a sequência, porque já avançamos aí quase 10 minutos no horário da próxima e vamos imediatamente a ela. Muito obrigado.